doutores, bem-vindos ao Feliz Avesso na TV. É com muita alegria que iniciamos mais um programa. E hoje, minha gente, vamos ressignificar uma temática que está sendo muito procurado pelas mulheres e pelos homens também, viu? Não é mesmo, Carlinha? Nossa, sim, Ari. Hoje a gente vai receber o Dr. Marcos Trovão, que vai falar sobre harmonização facial. Vai tirar todas as dúvidas desse assunto que está em alta. Também teremos o quadro Cultura em Ação, o quadro fofinho também infantil, Feliz Avessinho e, claro, não poderia faltar o nosso arquiteto das estrelas com arquitetura viva. E para começar, sempre com muita boa música. E hoje vem um pagode muito especial, né? E ela tá super feliz, né, gente? Porque ela adora pagode, Eu né? amo! Já pode chamá-lo, então. Vamos começar com música. Isso aí. Então vem pra cá, Jefinho, com a música Lágrimas Vão e Vêm. Você me dizia que a gente combinava, mas era de um outro alguém que ainda gostava. E pra não me ver chorar, resolveu desistir, me deixar. Eu sofri demais porque já tinha um sentimento, e por um tempo que fiquei jogado ao vento. Mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar. Foi legal, a gente foi se conhecendo, nada mal. E logo foi se entendendo, percebi que ela foi se apaixonando. E aí eu vi que algo foi mudando, mas meu coração não quis se entregar. Eu vi que as lágrimas vão e vêm, como as ondas do mar vêm e vão. E sem querer eu fiz a mesma coisa que você, mas só agora eu fui entender. Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que sei não vai voltar, e desprezando quem gosta de mim. Ai, Jefinha arrasou muito com essa música. Lágrimas Vão e Vêm, não é mesmo, Carlinha? Nossa, um pagode que encantou o nosso público. E você que é apaixonada por pagode ficou aqui toda Adoro! sambando. E hoje estamos recebendo aqui com o maior prazer para falar de um assunto que está super comentado, que está na moda, vamos dizer assim, não é mesmo, doutor? Doutor Marcos Trovão, que é assim como ele é conhecido, na verdade, né? Mas o nome dele é Marcos Trovão Escaliuzzi, falei certo? Perfeito. Ah, que lindo! Muito bem-vindo, doutor. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês, um prazer honra é enorme. nossa. Muito obrigado pelo convite. O doutor que é especialista em prótese dentária, pós-graduado em harmonização orofacial, professor e palestrante do curso avançado de anatomia e técnicas avançadas de Hoff. pela INRO. Na Isso, Universidade de New York City. Ah, gente, é muito chique, fala a verdade. Doutor, vamos começar a falar de um assunto que está muito comentado, né? Eu comecei brincando falando que virou moda, mas as pessoas estão procurando muito uma harmonização facial. Então explica pra gente o que seria uma harmonização facial. Para quem não entendeu o que é o Hoff é a harmonização orofacial. Hoje vai virar um termo totalmente conhecido, vão se trocar por não usar um nome tão grande. Todo mundo vai usar o termo Hoff, né? Que é uma sigla, então, né? Que é uma sigla, tá bom? E então, hoje hoje a gente pode dizer que esse procedimento ele é o mais procurado? Olha, há bastante procura, né? Assim, hoje tem muitos dentistas, até no caso eu sou cirurgião dentista, que focam direto, saindo da faculdade, direto para trabalhar somente com harmonização facial. É uma coisa que diferente do que eu penso. Eu acho que um profissional tem que ser completo. Para ter uma harmonização facial, tem que saber trabalhar com os dentes e trabalhar com o restante da face, para que você consiga, assim, aí ter uma harmonização facial. Para mim, uma harmonização facial completa tem que englobar os dentes também. Ah, então uma harmonização facial não é somente... Eu achei que fosse somente o rosto, a estética mesmo do rosto. Então não é isso. Não. Engloba também a parte dentária. Eu lhe pergunto, o dente não faz parte de uma parte estética da sua face? Sim. Você numa perda de dimensão, de altura de dentes, você tem uma queda de face, a sua face dá uma afundada. Sim. Nossas faces são divididas em terços. Tá. Esses 3 terços têm que estar harmônicos. Para eles estarem harmônicos, depende que minha parte dentária esteja também em equilíbrio. Se eu perder os dentes ou tiver um desgaste, meu terço da região dos dentes vai diminuir.
Então, por mais que eu tenha região de malar, mandíbula, uma boca bonita, o meu terço da região dos dentes não vai estar em equilíbrio. Então, eu não vou estar harmonizado. E Entendeu? quanto essa técnica mexe com a autoestima dos pacientes? É muita coisa, né? Hoje existem artigos, até eu trabalho muito em cima de artigos científicos, eu sou uma pessoa que realmente gosto de estudar e eu trabalho em cima de artigos que foram publicados. E um deles mostra que pacientes que têm depressão, depois que começam a fazer um trabalho de harmonização facial, houve uma melhora progressiva por conta de melhorar a sua autoestima. O paciente passa a voltar às vezes a querer sair de casa porque volta a se gostar. E a pessoa se gostando, a pessoa se sente mais confiante. Mas, doutor, fala uma coisa, como que é feito acho que é uma metragem que você tira do rosto, como é feito, o que é a harmonia, né? Porque assim, a gente, falando de beleza, existem várias vertentes para beleza, né? Talvez o que é bonito para mim pode não ser para o senhor. Sim, sem dúvida. Então, para as pessoas que estão em casa também, como virou um assunto muito da moda, assim, e a gente fala sobre isso, né? Sobre como ressignificar o olhar e tal. Então, o que seria uma harmonia? Talvez um nariz maior ou uma bochecha um pouco mais que não está fora do padrão. Então, não se encaixaria como uma harmonização facial? Ou como que é essa? Olha, funciona assim. Há um termo utilizado e muito aprendido nas especializações que é o visagismo. Tá. Então, assim, existem padrões teoricamente a serem seguidos. Mas, às vezes, um nariz que para uma pessoa possa ser grande, num outro rosto esse nariz é completamente harmônico. Então, existe um fator chamado análise facial. Então, a gente tem que analisar um paciente personalizado. Não é o que é bonito em você que possa ser bonito nela. Então, tem que ser feita uma análise facial. Existem relações tanto verticais como horizontais que a gente faz umas medições e verifica o que nesse paciente poderia trabalhar. Então, às vezes, num paciente, um malar vai ficar maravilhoso. Já se eu fizer um malar num outro paciente, para quem não entende o malar, é esta região aqui. Né, que eu até brinco que toda mulher merece um malar, né, que dá aquele efeito top model look. Então, o que acontece? Às vezes você precisa de um malar. Aí o seu ficou lindo, ela fala, eu também quero isso, mas ela não precisa. Então, nós temos que procurar entender qual a necessidade do paciente, cada um tem um planejamento personalizado. E aí, quando a gente pensa também nisso, doutora, assim, a pessoa quer fazer e às vezes ela se arrepende ou fez num profissional que às vezes não gostou do resultado. Isso é um tratamento que pode ser reversível? Sim, muitas das intervenções que são feitas, algumas, né, que a harmonização existe uma parte um pouco mais cirúrgica e uma parte mais de aplicação de produtos. O ácido hialurônico, que é um produto muito utilizado, é um produto reversível. Então você consegue, através de um outro produto, de uma enzima, fazer com que reverta e você consiga eliminar, de repente, o tratamento que ficou não como você queria, ou se de repente ficou over, passou um pouquinho a mais. Sim. Então não é uma vantagem grande da harmonização de alguns procedimentos serem reversíveis, é uma vantagem. Até para se você quer fazer uma cirurgia um pouco mais invasiva com um cirurgião plástico, de você às vezes experimentar de como ficaria esse tipo de tratamento se é aquilo que você esperava. E aí sim, de repente, você passar por algum tratamento mais definitivo. Eu preciso contar uma experiência, gente. Eu já passei por isso, sabia? Uma vez, doutor, eu fui num profissional, que obviamente que não vou, né, citar o nome e tal, e eu queria só dar uma arrebitadinha no nariz, assim. E esse profissional, ele acho que colocou muito ácido hialurônico, eu vou até pedir para a produção colocar a foto aqui, que eu vou bem me expor e vou colocar a foto aqui de como ficou. E ficou bem... volumoso. Muito, mas ficou muito volumoso. Então não foi uma coisa nada estético. E quando eu saí de lá, eu falei, acho que tá inchado, né? Pode ser que melhora com o passar do tempo e tal. Gente, vocês não têm noção. E aí foi um processo bem, a gente, como a Carlinha falou, é reversível, mas demanda tempo, às vezes dói. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses procedimentos, né, doutora? A maior preocupação do paciente é procurar profissionais capacitados, profissionais que tenham habilitação para fazer tal procedimento, marcar uma consulta de avaliação, pesquisar sobre o profissional, para que vocês encontrem um procedimento que vá chegar na expectativa que você quer. Uma coisa que eu estava comentando com vocês até é a diferença da expectativa e a realidade. A expectativa, às vezes, que o paciente chega na sua clínica não está de acordo com o que você imagina fazer. Então, a questão maior é entender qual a expectativa desse paciente, o que esse paciente deseja. Porque, às vezes, o que é belo para você
não é belo para mim. Às vezes o nariz que eu acho que você ficaria maravilhosa não é o que você esperava. Então essa relação, esse feeling tem que acontecer, essa sintonia entre paciente e profissional tem que ser muito bem explicada, né? Para que os dois cheguem num ponto em comum, para que eu consiga fazer aquilo que eu te agrade dentro de um padrão que eu sei que seja estético. Não deixar se cair porque você quer colocar 10 ml num lábio, por exemplo, e ficar com uma boca enorme que você gosta, mas que está errado dentro de uma harmonização facial. Então tem que ter essa sintonia. Uma Eu coisa acho importante também ressaltar, né, que assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses procedimentos, né? Porque assim, eu sou super a favor, tá? Quem quiser fazer, eu acho que já fiz alguns, acho que sou super a favor, mas acaba virando um pouco uma coisa meio doentia, né? Eu digo assim, ou doentia, ou um vício, não sei, o vício talvez em um bom sentido, não sei se isso exista, mas no sentido de você ficar se comparando com outra pessoa. Então presta atenção, toma cuidado, para você não, de repente, né, doutor, levar uma foto e falar, olha, eu quero ficar igual essa atriz, ou igual essa fulana, porque como ele falou, gente, são particularidades, a pessoa é singular, você tem os traços, você é linda de alguma forma, né, você tem os traços, então valorize isso. Se você quiser ressaltar, acho muito legal, como eu já falei, acho muito legal, mas assim, cuidado para isso não virar uma doença, né? Porque assim, você se transformar numa outra pessoa, porque aí você acaba também perdendo um pouco sua da identidade. Com certeza, o profissional tem que entrar forte nessa questão. Conversar com o paciente, mostrar às vezes casos de intercorrências, mostrar como poderia ficar, que o paciente às vezes está está passando do limite. Então a questão do profissional ter a capacidade de chegar no paciente e falar, olha, daqui para frente não vai ficar legal, eu não vou fazer. Não vou fazer. Não trabalhar somente o lado comercial, mas entender o lado social do paciente. Esse paciente vai ter um problema depois, né? As maiores iatrogenias acontecem quando o profissional coloca uma parte comercial à frente, ou o paciente, né, não entende a questão estética da coisa. São ali que acontecem as iatrogenias. Acontecem muito por problema de qualidade de técnica profissional, mas a maioria é no excesso. E uma coisa que é muito importante, qualquer procedimento, né, que a gente acaba fazendo, são os cuidados. Então, quando a pessoa faz esse procedimento, quais cuidados que ela precisa ter no pós? Então, depende muito de qual intervenção foi feita, né? Ela deu o exemplo da rinomodelação. A rinomodelação, você vai colocar um produto, existem vários tipos de rinomodelação, com fios, com ácido hialurônico, hoje em dia já está um pouco mais avançado, temos feito até com hidroxiapatita. A questão é dos cuidados para que você não altere no início do trabalho, no início do pós-operatório, para que você não migre o produto, para que você não saia às vezes com um trabalho muito bem feito e de chegar em casa e ficar com a mão assim, você fazer com que esse produto migre para outra região. Então nem sempre só é a questão do profissional. Muitas vezes o paciente quer passar dos cuidados pós-operatório e esse paciente não corresponde ao que foi pedido. E aí sim pode gerar uma iatrogenia, né, fora do consultório. Então pacientes que aplicam um botox, né, a toxina botulínica, muitos pacientes você tem que ficar até 4 horas sem mexer muito as expressões, certo? Se o paciente coloca a toxina em você chega em casa, deita e coloca a mão assim, aproveita a televisão, você migrou o produto de uma região para uma outra que não poderia receber o produto. E você acaba podendo ter a pitose do olhar. Então isso foi um problema pós-operatório, não foi um erro de técnica, mas um erro num cuidado pós-operatório. Doutor, a gente falou um pouquinho dessa proposta de ser reversível. Isso é definitivo? As pessoas fazem já com a ideia que vai ser para sempre? Uma ótima pergunta sua, Carlinha, porque é o seguinte, as pessoas têm que entender, os pacientes têm que entender que o processo de envelhecimento é contínuo. Então, eu faço o procedimento para você hoje. Amanhã você já está um pouco mais velha, então você vai continuar envelhecendo. A vantagem da harmonização facial é que você tenha um retardamento desse processo de envelhecimento, que ele seja menos visível. Então, eu consigo, com algumas teorias, induzir formações de colágenos para que eu consiga retardar esse teu processo de envelhecimento. Mas você tem que fazer esses procedimentos a cada tempo que você acertar com o seu profissional, de 6 meses, de 1 ano, e controlar o teu processo de envelhecimento, que diferente de alguns pacientes, eu posso envelhecer mais rápido ou mais cedo que ela. Então, no meu caso, eu tenho 50 anos, eu continuo envelhecendo todo ano. Eu posso diminuir um pouco essa questão de envelhecimento, mas eu não consigo eliminar, eu não consigo bloquear isso. Então, é uma questão que tem que ser muito bem explicada, paciente e profissional. Entendi. Tá bom? Obrigada. O que seria uma intervenção menos agressiva, vamos dizer assim? Qual é a diferença, né, das intervenções?
Você falou do Botox, do ácido hialurônico. Qual seria um procedimento mais tranquilo? Porque, assim, se falando de harmonização facial, né, já que está sendo tão procurado ultimamente. Eu vou te falar que nenhum procedimento é tranquilo. Por que não é tranquilo? Ele é seguro, mas tem que ser respeitado. Então, todos os procedimentos, quando você acha que você está extremamente seguro para fazer aquilo e você passa a não respeitar alguns cuidados, é onde acontecem os erros. Então, cada uma das intervenções tem seus cuidados. Tanto um preenchimento labial, num simples preenchimento labial, eu posso acertar uma artéria. Passa a não ser mais simples. Numa toxina, se eu colocar num ponto errado, que eu teria que relaxar o músculo, eu posso derrubar uma pálpebra. Já vi vários casos. Então, assim, uma rinomodelação que eu não te explique, que não tenha um pós-operatório, que eu não te dê uns cuidados para você seguir direitinho, que você faça o teu procedimento, te mando para casa e não explico quais os cuidados, esse paciente pode migrar. Então, assim, não existe nada que seja simples. São procedimentos seguros de serem feitos, mas que tem que ter todos os cuidados, cada um na sua intervenção. Seja ela uma lectomia que tira um pedacinho da asa do nariz para fechar um pouco o bordo, seja um preenchimento labial, seja um ângulo de mandíbula, cada procedimento tem o seu cuidado e cada um tem que ser respeitado. E quando a gente fala, né, que você é palestrante, o que você toma mais cuidado quando você vai palestrar ou quando você vai ensinar alguma coisa para as pessoas que já são profissionais, que geralmente são profissionais, né, que estão lá. Sim. Então, porque... por ter obrigatoriamente profissionais, já formados. Exatamente. Porque hoje que eu vejo muito, assim, às vezes as pessoas te indicam alguém ou falam de alguma pessoa, como em redes sociais, né, gente, tá bem exposto hoje em dia. Então, às vezes a pessoa não está tecnicamente preparada para executar aquele tipo de nomenclatura, vamos dizer, da harmonização facial, e vai lá e faz um procedimento que está totalmente errôneo. O que você, como palestrante, professor, explica para essas pessoas? Procurar profissionais, acompanhar às vezes até em redes sociais, ou pesquisar sobre o profissional, se há um embasamento científico na conversa de avaliação, ver que se ele consegue te explicar por que vai ser feitos tais eventos, tais procedimentos, e se tem um embasamento científico em cima daquilo. Se ocorreram estudos que provaram que esse tipo de procedimento funciona, que não seja uma coisa empírica, né? Uma coisa que você chega lá e fala, eu coloco isso aqui que eu acho que vai dar certo. Então, que tenha um estudo, que tenha uma amostragem, que esse procedimento é seguro e que funciona. Tá, e tem um tempo que dura isso? Ou depende do organismo? Como que é, né? Depende do procedimento, né? A Tá. toxina dura em média de 3 a 6 meses, varia muito do paciente, da ação muscular de cada paciente. Procedimentos com ácido hialurônico, dependendo do grau de dureza do produto, para vocês entenderem mais fácil, tem um tempo de durar um pouco maior. Cirurgias, que tipo essa de cortar um pedaço do nariz, não é uma cirurgia reversível, você já eliminou um pedaço. Sim. Então, você fazer alguns procedimentos, eles possam ser reversíveis, outros não. A questão é você conversar sempre com o seu profissional, com a profissional que você escolheu, para que chegue numa forma que você entenda tudo que vai ser feito e como é que fica lá para frente. Se é reversível, se não é. A questão é você conversar muito bem com o profissional que você escolheu. Tá, se falando agora de bem-estar, de saúde, o que seria adequado, né, para um paciente chegar? Porque geralmente eu imagino, né, não sei, me corrija se eu estiver errado, que geralmente as pessoas chegam e falam, eu gostei desse nariz, eu gostei dessa boca, eu gostei desse formato de rosto. Então, qual seria as dicas que as você dicas do lado de cá, né, gente? Nós que somos pacientes, porque às vezes a gente tem que, como eu falei no começo, tomar cuidado com isso. Então, o que seria uma boa postura de uma pessoa que procura um profissional como você? Não, assim, eu acho que até você pode ter uma noção do que você gosta. Você mostrar, olha, esse tipo de perfil, esse tipo de imagem me agrada. Mas não que eu vou conseguir entregar você com esta boca. Sua boca é muito bonita, mas você chegar com uma boca às vezes enorme, eu falo para você, não, esse tipo de boca que você tem não chega nessa daqui. A questão do profissional chegar também e orientar o paciente para que caminho ele tem que seguir. Tem que ser verdadeiro com o paciente e sempre... Tem que ouvir muito o paciente. Sim. Primeira coisa, sentar e ouvir, né, o que você deseja, o que te incomoda. Então o paciente tem que falar, o que me incomoda é isso. Dentro do que me incomoda, eu consigo melhorar? Então, ouvir sempre o profissional, ouvir o paciente primeiramente, ouvir quais são as queixas, para que essa sintonia que eu sempre falo chegue no denominador que não cria um problema para você e nem para o profissional. Nossa, que incrível. Que aula, doutor. O papo hoje foi super rápido, mas, assim, muito obrigada. Acredito que é um tema que as pessoas hoje têm muita curiosidade. Foi um prazer ter você. O prazer foi todo meu. E eu fico muito feliz, sabe, doutor, de receber uma pessoa como você,
que tem tanto conhecimento técnico e tem tantos amigos meus em comum que conhecem ele, que sempre recomenda. Então, é com muita responsabilidade que eu trago aqui para vocês, para que vocês estiverem pensando em yoga, assim, procure um profissional como ele, com responsabilidade, com cuidado, com delicadeza. E, acima de tudo, minha gente, se ame como você é. E se quiser alterar alguma coisa, está tudo certo também. Muito obrigada, doutor, mesmo de coração. Muito obrigado. E agora é hora daquele pagode super gostoso com o Jefinho, com a música Precisava Te Dizer. É melhor você parar, tá jogando charme, eu não resisto. Eu fico louco só de imaginar o teu jeito de me olhar. Me deixou maluco e eu me rendo. Basta a gente se encontrar pra despertar o desejo, pois quando te vejo me faz tão feliz. Sobe um calor em mim, você me deixa assim. E quando a gente se beija é tanta loucura, explode o tesão. Quando a gente se ama parece um vulcão já em erupção. Pega fogo, o nosso prazer é fogo. Eu e você, nada se compara, nem água apaga o nosso querer. Pega fogo, o nosso prazer é fogo. De enlouquecer, se o desejo acende, a gente não espera e faz acontecer. Foi tão bom, é tão bom amar você. É melhor você parar, tá jogando charme, eu não resisto. Eu fico louco só de... Hey Sunflowers! E olha onde estamos hoje, nessa loja maravilhosa, que é a Sierra Móveis, aqui da Gabriel Monteiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Obrigada pela parceria. Gente, a loja está impecável, sob nova direção e como showroom novo, não é mesmo, Carlinha? Isso, e hoje a gente está aqui com esse querido, o nosso arquiteto das estrelas, Marlon Aguiar. Marlon, para a gente começar, fala um pouquinho, qual que é o diferencial desse novo showroom aqui da Sierra? Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, estou muito grato por estar aqui com vocês, duas lindas e queridas, na Sierra Móveis, aqui da Gabriel, que é da minha querida amiga, a Gisele, que a Gi cedeu aqui o espaço incrível para a gente fazer essa gravação, e como é a nossa parceira que está chegando com essa proposta super diferencial aqui na Sierra, não tinha como deixarmos de gravar aqui nesses ambientes. E, na verdade... diferencial, né? Que tem um showroom lindo. Exato, na verdade, essa proposta nova, né, que a gente está trazendo aqui, quebra um pouco desse paradigma, né, dessa referência, na verdade, que às vezes as pessoas têm da Sierra, né, que falar de Sierra Móveis vai mais para uma identidade mais clássica. Não, a loja está num conceito incrível, eu diria revolucionário, na verdade. Então isso pra gente é um potencial gigantesco, nós profissionais da arquitetura e do design. Marlon, me conta uma coisa, como que você faz, né, quando você vem com um cliente aqui? Porque, gente, se fosse eu gostaria de escolher todas as peças, porque tem cada peça linda, maravilhosa. E como que você faz quando você vem com um cliente para você escolher uma peça adequada para o projeto dele? Na verdade, quando o profissional, né, eu elaboro um projeto, é interessante que o profissional conheça, né, vamos supor, quando ele se apaixona por uma linha, na verdade por uma característica, um segmento, como é a Sierra. A Sierra é nacional, mas eu diria hoje, essa queridinha aqui da Gabriel, que é minha parceira, minha querida Gi, é interessante que a gente conheça realmente os elementos, as peças, eu diria as obras de arte, né, que eles trabalham, para que a gente consiga elaborar um conceito projetual antes e aí conseguir antecipadamente entender como isso tudo vai se comportar dentro de um ambiente, para depois virmos à loja, porque senão o cliente chega aqui também, ele fica totalmente perdido, né? Então isso acaba canalizando uma certa objetividade em definições, e quando chega não tem como não se apaixonar. Não. Né? Então é incrível. Como você coloca todo esse espaço falando em arquitetura viva? Como que entra esse contexto?
Na verdade, a arquitetura viva, como já foi explicado e apresentado, acho que no primeiro programa, né, sobre essa questão de uma arquitetura que não seja estática, que ela tenha essa mudança constantemente, não só através de você trocar um ambiente, trocar peças, mas do comportamento em si de cada pessoa, né? Porque a arquitetura ela precisa ter essa referência na minha visão profissional. Então, como a arquitetura viva, não apenas da estrutura em si de um projeto físico, né? Mas como ambientizá-lo internamente, a Sierra, na minha visão, hoje ela tem essa linguagem muito própria, não apenas pelas características que a gente consegue observar, né, no móvel, que seria uma base em madeira, uma textura de uma fibra natural, né, mas também quando você olha e consegue entender que de uma forma poética ela consegue ser distribuída e conceber os meus ambientes. O que eu acho muito legal daqui, né, Marlon, é que assim, tem para todos os gostos, né? Exatamente. Como é só uma coisa clássica, você encontra peças maravilhosas, né, que compõem qualquer residência de bom gosto, obviamente, né? Exatamente. Falar de Sierra Móveis aqui da Gabriel é se referenciar, na verdade, em uma excelência. É verdade. Então eu sou suspeito, porque é incrível aqui a loja. Eu estive aqui há um ano atrás conhecendo a Gic e hoje, né, ela assumiu a direção da loja. E como ela tem toda essa afinidade, esse conhecimento de mercado, ela deu a cara nova para a Sierra aqui da Gabriel. É que prazer a gente gravar aqui hoje fazendo Nós vamos mostrar aí para vocês alguns ambientes, porque todo o showroom está sendo renovado aqui, então a gente vai passar aí para o pessoal de casa para conferir o que a gente está falando para vocês. Já vamos mostrar isso no Nós já conceito, vamos gente, mostrar aí para vocês. Nós estamos aqui nos divertindo nesse cenário maravilhoso. Gisele Leal, mais uma vez, obrigada pela parceria. Está tudo impecável, incrível, maravilhoso. Um super beijo, Gisele. E continuamos no estúdio. Eu sei, é muito estranho eu te procurar, mas essas coisas a gente não tem como explicar. A dor não tem tamanho, tanto fez chorar, sufoca por dentro, é por isso que eu vim desabafar. Já se passaram 4 anos que abri mão, joguei fora. Hoje vejo que fiz tudo errado. Eu jamais consegui te esquecer. Talvez já tenha outros planos, porque sei que agora encontrou um novo namorado. Mas eu precisava te dizer, ainda te amo. Nem sei se devia falar pra você, mas é a verdade, o que posso fazer? Sei que não mereço, mas tô te pedindo pra voltar. Ainda te amo, venci meu orgulho pra pedir perdão. E mesmo que diga bem alto que não, eu te agradeço por me receber e me escutar.
música incrível Além da Vida. E aí é nesse clima, com o Jefinho encantando todos vocês, que a gente vai chamar agora um quadro muito fofo, que é o nosso quadro infantil Feliz Avecinho, com o repórter mirim Léo Médici. Oi galerinha, hoje estou de volta com o meu quadro infantil Feliz Avecinho e hoje eu vim brincar de quebra-cabeça. O quebra-cabeça é um jogo bem legal, que eu gosto muito, que estimula a aprendizagem, o raciocínio e a inteligência. O quebra-cabeça, as regras são muito fáceis, é só encaixar uma peça na outra até formar o desenho, seja de quantas peças for. Não é toda peça que encaixa. Você tem que estimular o raciocínio e o segredo é virar as peças assim e começar pelos ladinhos. Qualquer quebra-cabeça reconta uma história. E ele foi criado aproximadamente em 1760. Eu gosto de brincar porque o quebra-cabeça estimula muito a inteligência e eu tenho muita, por causa que desde pequenininho eu monto quebra-cabeças. O maior quebra-cabeça que eu já montei foi esse e um que está na minha casa de 100 peças. E agora eu tô pretendendo montar uma quebra-cabeça de 1000 peças que está na minha casa. Eu monto meus quebra-cabeça com a minha mãe. Eu tenho uma mesinha, daí a gente monta os quebra-cabeça que eu tenho. E se você nunca brincou, brinca que você vai se divertir bastante. Tem muitos tipos de quebra-cabeça. Esse e o de internet, ou seja, de celular e tablet e computador. Mas eu prefiro esse. E esse foi meu quadro de hoje, minha dica. E agora é com vocês, Tia e Tia Carla. É melhor você parar, tá jogando charme, eu não resisto. Eu fico louco só de imaginar o teu jeito de me olhar. Me deixou maluco e eu me rendo. Basta a gente se encontrar pra despertar o desejo, pois quando te vejo me faz tão feliz. Sobe um calor em mim, você me deixa assim. E quando a gente se beija é tanta loucura, explode o tesão. Quando a gente se ama parece um vulcão já em erupção. Pega fogo, o nosso prazer fogo. Eu e você, nada se compara, nem água apaga o nosso querer. Pega fogo, o nosso prazer fogo. De enlouquecer, se o desejo acende, a gente não espera e faz acontecer. Foi tão bom, é tão bom amar você. É melhor você parar, tá jogando charme, eu não resisto. Eu fico louco só. Ai, quem não gosta de um pagode, né? Essa música do Jefinho arrasou. Precisava te dizer, olha, muito boa. E agora vamos chamar um quadro que eu adoro, que é sobre cultura, com Jefferson Dias, que está arrasando com o quadro Cultura em Ação. Olá pessoal, bem, hoje eu estou muito feliz, estou aqui no estúdio, porque vocês sabem que o quadro Cultura em Ação é gravado em externas, e hoje eu vou receber aqui ele que é bailarino, ator, modelo fotográfico, teve participações aí no quadro do Silvio Santos com as pegadinhas do Silvio Santos, o galã, né, conhecido, também aí fez a participação do Bailarinos do Ruge, e também nos 20 anos dos Amigos. Eu estou aqui com Moreno Nunes. Olá, Luiz, tudo bom? Tudo bem, amigo? Prazer recebê-lo. Quanto tempo, né? Ele que é um amigo meu de infância, é um prazer estar aqui no quadro dele. A gente cresceu junto, né? É um prazer inenarrável. Estou muito feliz por você. Exatamente. Então conta pro pessoal de casa, como você iniciou sua carreira? Bom, a gente começou lá na cidade de Cubatão, né? Onde não tem muito acesso à cultura. Sou muito feliz de ter essa história contada, porque lá a gente não tem tanto acesso à cultura. A gente era de grupinhos de bairro que começava a dançar em escolas. E a gente só se juntava pela arte, pelo amor à arte.
e tudo foi começando, indo para cidades e tudo mais, onde eu tive meu primeiro trabalho, que foi na Coreia, onde tudo começou basicamente, né? Ele conhece mais ou menos a minha história, ele tá me entrevistando para mim, é uma honra, porque a gente cresceu junto, a gente ralou junto, né, Jefferson? E é isso, quero que E aí você fala flua. assim para mim que você participou também, né, das gravações do Silvio Santos, da Pegadinha. Como é que foi isso? Tudo, assim, depois da Coreia eu fiz um trabalho no Hopi Hari, né? E aí o diretor, o Jefferson Cândido, quero deixar um abraço para ele, que era o diretor do Silvio Santos. A gente fez um piloto da Ellen Ganzaroli, lá no Hopi Hari, eu trabalhava no salão, show de Hopi Hari. E aí teve um show de época lá, e aí ele olhou para mim e falou, eu tenho uma pegadinha com a sua cara, com um cara que vai fazer um locutor de... Eu vou estar em contato com você amanhã. Fiz assim, ó, caramba, né? Num parque de diversão pequeno, assim. E aí tava eu lá gravando lá, sendo microfonado com um microfone desse. Eu lembro até hoje essa emoção. Ele me jogou como se fosse um apresentador de... Acho que vai até colocar o link aqui agora, no provador. Eu gritava assim... E com vocês, ele, direto do Clube das Mulheres. Eu diria, o cara tava se trocando, abriu uma porta assim, ele tava no Clube das Mulheres, tinha Gogo Boys, e eu era apresentador disso daí. Menino, minhas pernas tremiam, porque o povo falava, isso daí é o novo Celso Portiolli, hein, é uma nova promessa. Minha perna ficava bamba, assim, ó. Foi minha primeira pegadinha na casa, eu lembro até hoje, nunca me esqueço. E também a conhecida, que foi a do cego, não foi isso? Essa viralizou, essa tá dando já 18 milhões no YouTube. Isso aí viralizou, o primeiro feedback que eu tive aqui em São Paulo, né, foi no metrô, porque eu fiz a escada rolante também, né, que foi uma antes do cego ainda. E aí a da escada rolante foi a primeira a viralizar, e depois que veio o cego. Então essa viralizou, depois veio essa, que ficou assim, né, você vai na rua tomar um café, a pessoa, eu te conheço. Mas quando você estava gravando, como é que era a reação? Porque assim, você não espera com a reação das pessoas. Como é que funcionava? Isso é legal falar, porque as pessoas acham que é combinado, e não é combinado, gente. É reação do público, porque se for combinado, não tem aquela reação da galera me olhando. Até hoje eu olho as reações, eu fico... Como é que pode a pessoa sensualizando pra mim e eu fingindo que eu era cego? Porque se eu olhasse, eu dava risada, né? Impossível não dar risada daquilo, né? Eu ri muito, muito mesmo. É outra coisa, você fez parte do elenco de bailarinos do Ruge, do Grupo Ruge. Sim. Como é que você fez o teste? Como é que foi convidado? Então, quando eu fiz a audição, o cara achava que eu era o Habib, né? Ele falou assim, esse cara vai ser o Habib do show. Onde eu fiz o destaque com as meninas, que foi igual o cara do clipe, né? E aí foi emendando uma coisa na outra. As meninas são demais, né, cara? Elas são talentos natos. Até hoje eu não sei porque elas terminaram. Aliás, volta, meninas, fazer show, porque era muito legal, Realmente, amigo. talentosas, né? Muito, muito, muito. E uma outra coisa, você atualmente está fazendo aí o Rodrigo Faro, Sim, na que volta é o Dança Gatinho, não é A isso? volta do Dança Gatinho. Agora teve o Contatinho, ele imitou a Anitta. E aí teve o Léo Santana, que foi o Anão, né? E o Rodrigo Faro é um cara excepcional, cara. Ele faz questão de ser a galera que começou. Porque eu sou do projeto o Dança Gatinho Início, né? E ele fala, não, chama o Moreno, o fulano, o ciclano. Ele é muito gente boa. É um cara que merece todo o sucesso que tem na mídia. Bacana. Tem algum trabalho em vista seu? Como é que tá os trabalhos agora? Cara, eu tenho projeto de fazer longa-metragem, curta-metragem, é expandir a carreira de ator. Porque eu também danço, que é o que paga minhas contas, graças a Deus. Mas o que vai me dar estabilidade aí com um longo time é ser ator. Então eu tô focando nisso. Tendo essa expressividade toda na cultura, você poderia dizer para mim o que é cultura para você? Cara, cultura no Brasil não é fácil. Você tem que acreditar. Mas eu sou a prova de que nós somos a prova que sonhar vale a pena. Se você que sonha, corre atrás que você vai colher algum fruto. Eu não prometo riqueza, eu prometo que você vai realizar seu sonho. Eu acho que realizar sonho é muito mais que ser rico. Bom, gente, olha, eu estou aqui muito feliz, porque meu amigo de anos e hoje eu estou entrevistando, e honrado, né, por como você está profissionalmente. E eu só tenho a agradecer sua participação aqui no quadro e dizer muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Gratidão, obrigado pela recepção. A galera são incríveis. E eu agradeço muito, de verdade. Então tá bom, gente. Esse foi o Moreno Nunes. E na próxima semana com o quadro Cultura em Ação. Você me dizia que a gente combinava, mas era de um outro alguém que ainda gostava. E pra não me ver chorar, resolveu desistir, me deixar. Eu sofri demais porque já tinha um sentimento, e por um tempo que fiquei jogado ao vento. Mas outra pessoa surgiu e então resolvi arriscar. Foi legal, a gente foi se conhecendo, nada mal. E logo foi se entendendo, percebi que ela
ela foi se apaixonando. E aí eu vi que algo foi mudando, mas meu coração não quis se entregar. Eu vi que as lágrimas vão e vêm, como as ondas do mar vêm e vão. E sem querer eu fiz a mesma coisa que você, mas só agora eu fui entender. Será que um dia isso vai passar? Ou será que vai ser sempre assim? Eu esperando por alguém que sei não vai voltar, e desprezando quem gosta de mim. Olá, meus amores. Oi, Arielle. Oi, Carla. Sejam bem-vindos ao Vista Seu Estilo. A pauta de hoje foi sobre uma enquete que eu fiz no meu Instagram, falando sobre moda, mas de uma forma diferente, querendo saber dos seguidores qual que era a maior dúvida na hora de se vestir. E eu fiquei até admirada porque a gente está vendo muito color block por aí e a maior dúvida era como combinar cores vibrantes. Aproveitando para sair um pouco daquele look monocromático, daquele óbvio que todos temos, do preto com branco, a gente pode fazer combinações muito incríveis e muito legais a partir de um mostarda com um rosa, ou um mostarda com azul, até mesmo um vermelho com amarelo, um vermelho com laranja. Ficam bem bonitos, os looks ficam diferentes e com certeza você vai chamar a atenção por onde passar. Pergunta, como que a gente combina essas cores tão vibrantes, tão fortes umas entre as outras? Eu, como consultora de imagem e estilo, eu costumo usar essa ferramenta que tem a brincadeira de todas as cores no círculo cromático. Mas você, que é do outro lado, que se pergunta como eu vou combinar, olhando no meu guarda-roupa e fazendo um look super interessante com cores vibrantes que vão chamar a atenção e realmente despertar o olhar para o meu look. Minha dica é você treinar o olhar, seja com as imagens que estão sendo compartilhadas aqui, ou até mesmo indo no seu guarda-roupa e vestindo alguns looks, formatando alguns looks através de todas essas referências para saber qual a cor que vai vibrar, que vai dar aquele contraste. Mais uma dica para você que tem aquele estilo mais sofisticado e mesmo assim quer sair do óbvio e inserir uma cor vibrante, uma cor mais impactante no seu look. A ideia é você colocar cores neutras como branco, cinza, caqui, preto e até mesmo azul marinho e fazer um balanço dessas cores. Então você pode ao mesmo tempo usar a parte de cima vibrante e a parte de baixo num tom mais neutro ou vice-versa. Você vai ter um street style combinando cores, mas não vai ter tanto impacto enquanto você levar duas cores fortes para esse look que talvez você ainda não tenha tanta afinidade, não tenha tanto costume de usar. Então vale investir, mas de uma forma mais suave, aos poucos, e aí sim depois você passa para um look que seja duas cores vibrantes, como um verde com azul marinho, enfim. A partir do meu guarda-roupa, eu criei 2 looks para poder ajudar vocês nesse exercício do olhar. Então o primeiro, eu trago uma saia plissada vermelha, que eu combinei com uma t-shirt amarela. Só que ela é uma t-shirt nada básica. Ela tem, além de rendas, bordados e além de tudo combinei com um cinto para marcar um pouco mais a cintura. O amarelo com o vermelho, ele cria um contraste muito grande, porque são 2 cores fortes, realmente impactantes, mas que ficam lindas no look, que vale super a pena investir. Então eu acredito que vocês vão gostar, porque ficou uma proposta para as mulheres mais românticas, eu acredito. Eu espero ter ajudado vocês na combinação de cores com contraste. Segue aí no estúdio, meninas! Agora estamos com esse gato aqui, que cantou várias músicas românticas, mas pagode, como a Carlinha ama. Assim, tem noção como que a Carlinha tava aqui, gente. Já sambando, dançando, toda animada. Adoro. Pagodeira, pagodeira. Pagodeira. Jefinho, um prazer ter você aqui. Imagina, prazer é todo viu? meu. Falando um pouquinho do Jefinho, cresceu ouvindo pagode, ritmo predominante na época. Iniciou a carreira e o sonho de viver a música aos 20 anos de idade. E hoje vem encantando o Brasil. Me conta um pouquinho essa sua paixão pelo pagode em especial.
Na verdade, primeiramente queria agradecer, tá aqui, um prazer estar aqui no programa com vocês, tendo esse papo descontraído. Nós que mostrando agradecemos. algumas canções aí, algum trabalho da gente. Muito feliz. Na verdade, assim, comecei praticamente com os meus primos, né? Pagodeiros lá. Entrei no grupo Carência, que foi, assim, uma coisa muito bacana, porque uma escolha que eu fiz na minha vida, né? Tive que abandonar o trabalho paralelo, a faculdade que eu fazia de Direito. Eu tive que meio que optar ou pela música ou pela outra parte, que era meu trabalho particular e a minha faculdade, no caso. E aí eu foquei nisso. E não é fácil, conta um pouquinho dessa trajetória, com porque certeza. às vezes assim, muitos artistas, né, músicos, enfim, querem seguir a carreira e muitos acabam tendo outra profissão paralela. E hoje Sim. você está vivendo exclusivamente do que você ama, do que sim. você gosta. Conta um pouquinho pra gente essa Então, trajetória. na verdade, como toda profissão, acho que a música não é diferente, né? Você tem que ser uma coisa que você foca, tem que ter um foco muito grande, tem que ter uma vontade muito grande e não pode desanimar, porque as dificuldades estão aí para todas as profissões, para todo mundo. A gente sabe que não é fácil, mas quando você faz alguma coisa com o coração e coloca Deus na frente, eu acho que tudo, o caminho fica trilhadinho, bonitinho, a gente só tem a agradecer. É muito legal isso, né? Você ouve ele falar assim e dá pra ver que tem um amor muito grande pela música, Sim. né? E realmente eu acho que essa decisão de você escolher uma outra profissão, né, ficar entre as duas, eu digo que uma é razão, outra é emoção, né? Sim, porque sim. geralmente quando a gente tem uma outra profissão, a gente está lá mais, né, pelas contas, enfim, talvez por a parte acadêmica, né? Comodidade, né? Exatamente, comodidade. Quando você escolhe fazer aquilo que toca o seu coração, é algo que, assim, é inexplicável. Mas como foi esse momento? Quando você virou a chave e falou assim, não, acho que eu posso viver de música, eu vou investir nisso. Porque acho que tem muita gente, né, aí do outro lado que está começando na carreira e você ser uma pessoa que teve teve que fazer essa escolha, acho que é muito legal, assim, de você poder inspirar as pessoas. Sim, sim. Na verdade, como a frase que você citou, a chavinha, quando a gente virou a chavinha, eu fiz parte do grupo Carência, né? Durante alguns anos, o grupo dos meus primos, queria até deixar um beijo para os meninos. Depois eu comecei um novo projeto chamado Nosso Lance. E na sequência eu entrei num grupo chamado Opção 3, que aí foi o ápice da nossa carreira, né? Eu e mais os meninos. Aí a gente fez uma coisa mais profissional, músicas autorais, com gravações bacanas, com investimento nosso mesmo, do trabalho paralelo. E aí chegou num ponto que nós decidimos o quê? Ou a gente foca de verdade nisso, ou a gente vai ficar se dividindo e doando-se 50% para alguma coisa ou para outra que não vai acontecer da maneira que a gente esperava. Então, quando a gente decidiu focar 100% na música, investir todas as nossas fichas financeiras e o tempo que a gente deixa, a família que a gente acaba deixando em casa, quando a gente sai para poder trabalhar, os pais, a gente estava mais juntos do que com qualquer outras pessoas. E aí, quando a gente optou por isso, parece que Deus botou a mão e falou assim, então vai, agora... e aí as coisas aconteceram, então acho que foi meio que nessa época que eu entrei na Opção 3, que a gente foi esse divisor de águas. Legal. Imagino que você tenha muitas referências musicais. Sim. Mas cita pra gente alguma coisa, Jefinho, o que você escuta que te inspira a você a seguir a música? Legal, gosto muito dessa pergunta, a gente acaba ouvindo ela muito assim, porque inspirações e referências são sempre bem-vindas, né? E a gente que é músico escuta um pouco de tudo, eu tenho referências de muitas coisas. Aí eu tenho muitas coisas que eu pego, não só da parte musical, eu gosto muito daquela parte humana / profissional. Por exemplo, eu gosto muito da voz do Belo, mas eu gosto muito do artista Alexandre Pires. Nossa. Eu gosto muito da pessoa Ivete Sangalo, como que ela se porta no palco, como que ela lida com o fã. Então a gente vai moldando um pouco de cada coisa para você poder fazer a sua característica, porque a gente também não pode imitar um artista ou ser um cover, né? Porque a gente acaba, na verdade, assim, a gente sempre tem o nosso ídolo, a nossa referência, que a gente acaba tirando alguma coisinha dali, foi como você falou, Exato. Cada um e nós somos assim, né? As apresentadoras, vida, né? Um advogado, enfim, vai sempre buscar referências em profissionais que estão bem conceituados. Na verdade, a gente tenta fazer isso, né? Eu particularmente faço muito isso. Gosto muito da parte musical de um artista, da parte teatral que ele traz para o show, a parte humana que ele lida com o público. Então eu tento fazer um mix disso tudo para poder moldar o Jefinho. Estou 12 anos já fazendo isso e só agradecendo. Com isso rendeu milhões de visualizações no YouTube, que eu sei. Mas me fala uma coisa que eu estou bem curiosa aqui.
fiquei sabendo por aí que você começou no MPB, né? Nessa outra vertente. Como que você migrou pro pagode? Porque a Carlinha que ama pagode, ela fica inserida só no pagode. Brincadeira. Porque assim, na verdade, quando eu comecei a tocar pagode com os meus primos, né? E aí eu comecei a pegar um amor muito grande pela música. E eu não cantava na época, eu só tocava os instrumentos e tal. Eu era um cara que comecei tocando para depois começar a ajudar a fazer um coral pro meu primo, que era um cantor. Aí comecei a cantar uma música, 2, 3, 4, 5. E aí minha mãe entrou em cena. Aí minha mãe e meu pai falou, meu, é isso que você quer pra vida? Você gosta muito, você é um cara muito focado. Eu voltava do trabalho na hora do almoço para almoçar em casa, era um pouco distante, só para poder 20 minutos poder pegar um instrumento e tocar 20 minutos. Incrível. Então assim, eu passava 40 minutos no trajeto, 20 eu tocava e voltava para trabalhar. Então 20 para ir, 20 para voltar e 20 tocando em casa. Nossa. Mas sabia que você falou uma coisa que eu acho super importante, assim, né? Ter esse embasamento, né? Que os pais, esse alicerce, né? Que te incentiva, que fala, vai, se você acredita nisso, aposta nisso, fé em Vamos Deus. juntos, E né? assim, eu acho muito legal isso, né? E é legal você mostrar esse seu lado, assim, que é curioso, porque você trouxe umas referências que realmente tem musicais, eu falo, né, que realmente tem essa postura, assim, né, de um todo como espiritualizado, uma pessoa centrada, uma pessoa que busca não só conhecimentos musicais, mas, tipo, de interiorizar muitas coisas também, né? Por isso que tá vendo, gente? Por isso que é um Feliz AVC na TV. E aí vem a recompensa, porque aí me conta um pouquinho dessa sua, agora em carreira solo, né, esse seu novo projeto. Então, depois que você acabou saindo do grupo, que você investiu, então conta pra gente um pouquinho desse projeto novo. Sim. Então, aí nesse só para finalizar a história da minha mãe do MPB, já entrando nessa vertente da pergunta da Carlinha, o que acontece? Aí minha mãe falou, meu, você precisa cantar um pouco mais, para você ter um pouco mais de o leque de rua, né? A coisa que acontece, não aquela coisa que a gente acha que é sempre mil maravilhas, o pessoal vai ver só aquela parte bacana, então você tem que ir para a rua para poder... Sim. E aí ela fechou MPB, pagode. Ah, tem um negócio que é forró lá, pode... Aí ela fechou, chegou em casa e falou, ó, tá aqui, a data é quinta, sexta, sábado, domingo, isso. Aqui é MPB. Eu falei, mãe, eu nem canto isso lá. Dá seus pulos. Você é músico, né? Dá seus pulos. Você não é isso que você quer? Então vamos pra cima. Gente, e aí, o divisor de águas que fez você ir pra fez carreira a gente solo. mudar, fez a carreira solo, é como um casamento, né? A gente não pode dizer que não foi bem sucedido. Acho que toda parceria ela é bem sucedida por um certo tempo. Chega uma hora que... Na verdade. Sim, eu fiquei durante 6 anos na opção 3. É uma família, é um casamento, que às vezes acaba e às vezes é eterno. Sim. No nosso caso acabou, né, por inúmeras situações, que não vem ao caso a gente ficar pontuando, mas que eu optei por sair e a vida dos meninos seguiram também, eles continuam com a marca, com a opção 3, e eu como Jefinho agora, já há 4 anos, trilhando o meu caminho, que por mais que nós venhamos fazer outros trabalhos, outras coisas, a gente sempre vai estar interligados, né? Sempre vão falar, o Jefinho é opção 3, ou opção 3 com o Jefinho, ou com outro cantor que esteja. Então, essa coisa da divisão é meio que relativo, porque a gente sempre está interligado, sempre cita, né? Sim, a gente tem muitas coisas bacanas feitas, muitas histórias pra gente relembrar. Então... E aí, quais são as músicas agora, assim, tem lançamento de DVD, música de trabalho, o que você vem aí trazendo nesse momento bacana da sua carreira? Então, na verdade, assim, a gente está lançando agora muito material de YouTube, né? Muito material para o YouTube agora. As redes sociais como um todo, né? Instagram, Facebook, todas as plataformas digitais a gente está lá. E agora está saindo um novo trabalho, músicas inéditas, com clipes inéditos, com muitas parcerias, não só do pagode, muita coisa que eu não posso revelar ainda, porque está no forno já vai sair daqui, acho que 20 dias aí, no máximo, já está na mão. Então, falo para vocês ficarem ligados aí nas plataformas digitais e nas nossas redes sociais, que tem muita coisa bacana pra galera e espero que a galera curta. E quando você vai lançar uma música, você cuida de tudo? Sabe aquele detalhe agora? Eu estou na minha carreira solo, mas eu quero ali cuidar de tudo. Então, composição, enfim. Na verdade, há algum tempo atrás, eu era aquele cara um pouco menos antenado de 100% do que se acontecia na empresa Jefinho hoje, que era uma empresa de um grupo, agora é uma empresa Jefinho. A gente aprende que quando a gente está num negócio inserido 100% nele, você tem que estar a par de tudo que acontece. Mesmo que você não cometa o bedelho,
em alguma coisa que não é da sua alçada. Mas você tem que estar sabendo, porque você é o proprietário, você é o dono, você é o produto. É a sua marca, Você é um produto que está na prateleira, mas você é o produto. Se você não estiver por dentro, você não estiver bem, não adianta a gente querer vender um produto que não está legal. Sim. Então a gente acaba tendo que estar 100% vistoriando tudo, pontuando tudo, mapeando tudo e delegando algumas coisas para outras pessoas capacitadas para fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, eu vou fazer um clipe. Eu não tenho autonomia para poder mandar no meu clipe, mas eu dou umas sugestões para as pessoas capacitadas que foram contratadas para isso. Se for uma sugestão bacana, for ser acatado, legal. Se não, também tá tudo certo. Eu acredito no profissional que foi contratado, ou no amigo que está fazendo, como muitos amigos nos ajudam também, que é uma parceria sempre. A gente tem que agradecer a galera que sempre fortalece com a gente. Então, cuidando de cada detalhe do seu na verdade, filhinho. A gente acaba, é um filho, né? É um filho, né? A gente esquecendo que nós somos o produto, mas é meio que um filho. Ah, Jefferson, foi incrível ter você aqui hoje, né, Ari? Muito obrigada pela presença, uma pessoa de luz total, Então, né, gente? que ressignificado para quem está assistindo. Eu fico feliz em trazer pessoas assim, que tem o total cara do Feliz Avesso na TV, que ressignifica as coisas, que leva espiritualidade, que leva humanidade, que leva sensibilidade e que, acima de tudo, leva muito amor, né, pelo que faz. Então, assim, eu fico até arrepiada mesmo, assim. Muito obrigada. Gratidão por você ter participado aqui hoje. Muito obrigada. A gente vai terminar com música, claro, né, porque ele vai cantar para finalizar o Pega Fogo com muita coisa boa, né, Ari? Então, e a quero gente já aproveitar e agradecer vocês, viu, gente? Muito obrigada pela presença em mais uma semana aí do ladinho de lá. A gente está aqui mandando todo o amor, toda a alegria para vocês. Espero que vocês possam receber aí, viu? E nos acompanhem até semana que vem. Até semana que vem. Fiquem com Deus e com o Jefinho agora. Todo dia 23, a saudade me sufoca. É assim a cada mês, engano a te esperar. Tudo estava muito bem, a felicidade ia reinar, mas o destino se fez cruel. Me dói lembrar aquele dia chegando em casa, ninguém ia me esperar. A secretária indicando mensagem, corri então pra ligar. Foi quando eu soube que um anjo veio te buscar, sem saber pra onde ir. Fiquei a te esperar, na esperança de te encontrar. Falei com Deus, pedi pra te ver, sem acreditar que era verdade o que aconteceu. A